de almoço tenha sido satisfatório, embora com pouco tempo. Nós estamos aqui a retomar a parte da tarde e vamos ver se conseguimos manter alguma disciplina, apesar do atraso com que já iniciamos. Estou aqui para apresentar o primeiro conferencista da tarde, o professor José Verdasca. É com muito gosto que o faço, pela amizade, admiração que tenho pelo professor Verdasca. Eu penso que nesta Assembleia ele é subejamente conhecido. Ainda assim, eu vou ler as notas que a Comissão Organizadora tão diligentemente esteve a produzir e, portanto, vou passar a ler uma pequena nota curricular sobre o professor Verdasca. Nasceu em Montoito, ou seja, do Redondo, está aqui tudo. Licenciado em Economia pela Escola Superior de exatamente, Montoito do Redondo, sim senhor. Licenciado em Economia pela Escola Superior de Estudos Sociais e Económicos Bento Jesus Caraça, pós-graduação em Formação de Professores pela Universidade da Extremadura, mestrado em Administração Escolar pela Universidade do Minho e doutoramento em Ciências da Educação pela Universidade de Évora, com a tese na área da Organização e Administração Educacional. É professor no Departamento de Pedagogia e Educação e é membro integrado do Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora. Já foi pró-reitor da Universidade de Évora, foi diretor regional de Educação do Alentejo, coordenador nacional do projeto Mais Sucesso Escolar do Ministério da Educação. Tem participado em várias iniciativas na área da educação pelo país fora, no estrangeiro, publicado diversos trabalhos no domínio da organização, administração e políticas educativas. Atualmente coordena um projeto que tem sido muito noticiado, um projeto inovador, promoção de mudanças na aprendizagem, comunidades escolares Gulbenkian 21, e neste momento, portanto, o cargo mais atual está à frente do Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar do Ministério da Educação. Em relação ao título da conferência, parece-me que houve aqui alguma atualização. Portanto, o título da conferência vai ser A Escola como Espaço Multirregulado, da regulação coerciva à autorregulação colaborativa. Portanto, é a última versão, espero. Vou passar então a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todas e a todos. Um cumprimento muito especial à minha amiga e colega de mesa, a professora Marília Cid, diretora do CIEP, Centro de Investigação, Educação e Psicologia, da Universidade de Évora. Permitam-me também que um cumprimento especial à comissão organizadora deste seminário e as minhas congratulações pelo êxito que ele mereceu do ponto de vista de adesão de um conjunto de colegas. Portanto, quero deixar essa nota de apreço e de felicitação, particularmente à professora Isabel Fialho, que presidiu a esse grupo. Quero também deixar aqui um abraço muito especial ao meu diretor de departamento, o professor Luís Bastião, que está aqui isolado, completamente isolado na primeira fila, mas isso não quer dizer nada. Quer dizer apenas que, do ponto de vista protocolar, cumpre estritamente essas funções, esses aspectos. Também temos na sala o Sr. Inspetor-Geral de Educação e Ciência, que também cumprimento, mas cumprimento em especial todos os colegas e todos os colegas que aqui estão, todas e todos, para falarmos um bocadinho desta ideia que nos move aqui. Este título, enfim, foi surgindo ao longo do tempo e terminou com esta ideia da escola como espaço multirregulado, que aliás é uma designação que o professor João Barroso incorpora nos seus escritos desde há longos anos, digamos assim. Não é propriamente uma designação do século XXI sequer, é já uma designação do século XX, e em que eu acrescentei alguma questão um bocadinho inspirada nos trabalhos do professor David Justino,
nesta ideia da regulação coerciva à autorregulação colaborativa. E eu acho que este é mesmo o grande desafio que aqui se coloca, é esta transição para um caminho de liberdade, de autonomia das escolas, na sua capacidade e competência de tirar partido dessas margens de liberdade e destas margens de autonomia, e particularmente fazer uso inteligente dessas margens de autonomia na construção de processos de regulação colaborativa, se quiser, para ser mais fiel àquilo que é a expressão que o professor David Justino usa e que eu prefiro agora designar de autorregulação colaborativa, para acentuar muito esse espírito, essa capacitação de autorregulação de pares, e não só no sentido estrito da escola, mas no sentido também mais alargado das comunidades escolares. Portanto, é este um pouco o desafio que aqui vos trago, e que, no fundo, poderia percorrer 3 campos. Um primeiro campo, baseado muito neste PowerPoint, um segundo campo, lendo um texto que está mais ou menos escrito com cerca de 12 páginas, em letra tamanho 18, em letra tamanho 18, o que significa que é um bocadinho reduzido, fica aí por umas 8, digamos assim, e um terceiro campo, que é projetar um pequeno vídeo, de um pequeno exemplo de uma experiência que eu acho que não faria sentido não deixar de o fazer aqui neste espaço, e que é bem demonstrativo daquilo que é possível de facto fazer, dos caminhos que são possíveis de percorrer nesta ideia de trabalho colaborativo, nesta ideia de confiança recíproca, nesta ideia de autorregulação colaborativa, se quiser, nesta ideia de pensamento, de abordagem curricular aberta, de desenvolvimento profissional docente, de ambiente tecnológico, de desafios socioemocionais em todas as vivências por que passamos, e em que, de algum modo, os resultados são muito interessantes. São muito interessantes não só porque se traduzem em resultados escolares, mas fundamentalmente porque se traduzem em bem-estar, em felicidade, em gosto pela escola. Eu não querer sair depois de tocar, eu não querer sair, mesmo que os pais às 5 da tarde já estejam às portas da escola, exatamente porque o que se faz nela com os seus professores e com esses colaboradores é agradável, é motivador, enfim, uns dias de forma mais intensa, outros dias menos intensa, mas são sinais claros de que é possível fazer trabalhos diferentes, caminhos diferentes, mesmo sob a ideia da regulação coerciva ou especialmente sob o primado da autorregulação colaborativa. Portanto, são estes os cenários. Eu acho que não vou ler o texto, até porque os slides são alguns, não são slides com muito texto no princípio, são slides baseados em inquietações, fundamentalmente, muito apoiados na dança dos números, que eu gosto sempre desse bailado, porque dá muita margem de liberdade às interpretações e cria muitos desafios, mas em que fundamentalmente nos pode conduzir a algumas reflexões e a algumas ações no futuro muito consistentes, muito cimentadas, muito reclamantes até, sabendo que o caminho se faz caminhando e que, na verdade, não temos à partida nada de muito especial pré-determinado. A primeira ideia tem um pouco a ver com um tema que está um bocadinho na ordem do dia. A promoção do sucesso escolar como condição natural da escola. Sim, esta é a questão. Esta é verdadeiramente a questão. É extremamente importante que nós consigamos sensibilizar as comunidades, as sociedades, particularmente a sociedade portuguesa, para esta ideia de que a condição natural da escola é o sucesso. Não é outra coisa. E se quiserem analogias, passem para a saúde e vejam se a condição natural dos hospitais não é promover a saúde, se a condição natural dos centros de saúde não é promover a saúde. Portanto, a condição natural da escola só pode ser promover o sucesso escolar. São desafios que não são de hoje, digamos assim. Nós até temos um marco de referência do ponto de vista histórico, que é talvez 1986, com a Lei de Bases, quando se retirou a folga para realizar a escolaridade de 9 anos até aos 15 anos de idade. E, portanto, isso pressupunha imprescindivelmente esta ideia de que a condição natural ser o sucesso
quer por via de dois princípios fundamentais, que são a provisão curricular diferenciada, se preferirem a provisão curricular flexível e a provisão organizacional flexível. São dois princípios que estão bem sustentados na Lei de Bases, em toda ela, desde os objetivos 7º, desde os artigos 7º, por via daquilo onde está configurado aquilo que o ensino básico deve fazer, desde o artigo 8º, onde está algumas linhas de orientação sobre esse artigo 7º, sobre os princípios da Lei de Bases, desde depois de um longo percurso ao longo dos vários artigos, onde se vai sempre reacentuando esta ideia de provisão curricular flexível, de provisão organizacional flexível, como dois princípios bases para construir, para cimentar esta ideia de condição natural de sucesso. E porquê? Porque, de facto, a reprovação pedagógica como medida pedagógica, a aprovação, queria dizer, como medida pedagógica, não conduz a qualquer possibilidade de concretização da universalidade escolar, da obrigatoriedade escolar, da realização da escolaridade. Não há folga para o fazer. E, portanto, esta ideia da reprovação pode ser assumida como ideia de punição, pode ser assumida como ideia sancionatória, pode ser até assumida como ideia moralizadora para os alunos que se esforçam, por contraponto àqueles que não se esforçam, mas não é uma ideia de solução pedagógica que a escola tem inscrito a partir de 86. Nem a partir de 86, e como tal também hoje, em 2016, essa ideia não existe, não é compaginável com a universalidade escolar sucedida, seja ela de 9 anos, como foi até há bem pouco tempo, seja ela de 12 anos, como é neste momento. E, portanto, esta é uma das chaves de toda a minha intervenção, é passar muito claramente esta reflexão de que a reprovação, como medida pedagógica, é falaciosa, é completamente falaciosa. Hoje sabemos até mais do que sabia em 86 sob esse ponto de vista. E era necessário afirmá-lo em 86, porque pegando nas duas reformas que antecediam a reforma de 86, ignora a reforma Veiga-Simão, porque ela não foi sujeita aos constrangimentos da sua aplicação. É de 73, não se aplica a seguir. Mas posso falar da reforma de 1960, posso falar da reforma de 1964, Pires de Lima e Galvão Teles, em que, de facto, a construção do sistema português incorpora a reprovação como medida pedagógica, ao permitir que ela possa ocorrer 2 anos consecutivos ou intercalares, e isso não constitui nenhum constrangimento. É uma solução. É uma solução relativamente à escola, é poder aplicar a medida, desde que ela não se aplique mais do que 2 vezes consecutivas ou intercalares. E é esse princípio que está muito interiorizado em todo o nosso processo de escolarização, do século XX, também do século XIX, se quiserem, que a Lei de Bases rompeu completamente com alguns desafios. Mais à frente, teremos a oportunidade de ver alguns dados que, do meu ponto de vista, são muito interessantes, não são meus, são de Isabel Flores, são da Fundação Aqueduto, são da Fundação do Projeto Aqueduto, da Fundação Manuel dos Santos, num estudo internacional, onde podemos ver um leque de medidas pedagógicas, todas elas mais interessantes do ponto de vista daquilo que produzem em termos de melhoria e todas elas menos dispendiosas daquilo que significa aplicar como contraponto a outras medidas. Este princípio da promoção do sucesso é um princípio que arrasta com ele mais 2 princípios. E é também muito importante nós assumirmos isso com toda a nossa criatividade, com toda a nossa imaginação, com toda a nossa força interior, com toda a nossa convicção, com todo o nosso conhecimento e com toda a nossa capacidade de governabilidade. Aliás, nestas coisas costuma haver sempre 3 ideias-chave. A ideia da convicção, eu tenho convicção no que digo, tenho convicção, acredito no que estou a dizer, mobilizo muito em torno dessas convicções, tentando suportar essas convicções. A ideia do conhecimento sobre elas, ou seja, a produção de conhecimento contextualizado, e a ideia da governabilidade. Aquilo que nos propomos fazer é governável, como eu gosto de dizer, é fazível, é realizável. E, portanto, estes são três aspectos também muito interessantes de todo este desafio que aqui está. Esta questão da condição natural do sucesso tem aliado 2 outros princípios que são de facto muito
muito desafiantes. É o princípio do compromisso social, do compromisso educacional. Atenção, isto não é uma questão que seja da exclusiva responsabilidade numa comunidade da escola, daquela instituição educativa especializada. Sim, é dela, mas não é dela sozinha. Portanto, tem que haver aqui uma ideia, tem que haver aqui uma mensagem muito forte de compromisso social, se quiserem, de compromisso educacional, não é? E uma ideia muito forte de corresponsabilização alargada dos diversos atores que têm as responsabilidades nestas questões. E estes atores são seguramente as famílias, mas são seguramente as autarquias. Também são as empresas que dão sinais claríssimos de responsabilidade social. No Alentejo conhecemos algumas, temos algumas bem próximas, que têm demonstrado como de facto isso é possível. Portanto, esta condição do sucesso, como princípio, como orientação de base, leiam-na sempre arrastando duas outras ideias associadas. A ideia do compromisso social, do compromisso educacional e a ideia da corresponsabilização alargada dos diversos atores para os diversos papéis cujas responsabilidades podem realizar, serão capazes de realizar, fazendo cada um a sua parte, mas fazendo de modo articulado. Não resisto a dar um exemplo de algumas medidas que poderiam ser demonstrativas deste trabalho, logo quando surgir a primeira inquietação. Porque a seguir a isto eu tenho de facto inquietações. Inquietações que a título de exemplo ilustraria neste mapa do Alentejo Central, onde fui à procura do estado de situação da retenção K2, da retenção do segundo ano, e onde cada bolinha daquela representa uma escola B1, ou um centro escolar, ou uma escola básica integrada, ou seja, onde existem alunos K2, alunos de segundo ano de escolaridade, e os dados mais recentes que eu tinha por via da DGEC, Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, era de facto o ano de 2013-14, os de 14-15 só no final do mês estarão mais ou menos estabilizados, e os de 15-16 não tinha ainda, mas não são muito diferentes, porventura são até mais acentuados os de 14-15 do que estes. Mas pensemos nisto. Reparem que, à medida que vamos para as periferias, as densidades das bolinhas pretas tendem a aumentar, tendem a crescer. E, portanto, quando eu tenho uma bolinha preta, eu tenho uma escola cuja taxa de retenção no segundo ano é superior a 20%. Quando eu tenho uma bolinha vermelha, eu tenho uma escola cuja taxa de retenção no segundo ano, estou a falar do segundo ano, é entre 15% e 19%. E as bolinhas verdes são os casos em que essa taxa de retenção se situa entre 0% e 4%. E, portanto, vejam como aquele princípio da condição natural de sucesso está tão longe de ser alcançado, e como estas crianças do segundo ano já não vão cumprir a escolaridade obrigatória, já não vão ser capazes de realizar o 12º ano, já não vão ser capazes de realizar o 9º ano, porque a probabilidade delas voltar a repetir se duplicou com esta retenção. Já se duplicou com esta retenção. E, portanto, já não vão ter tempo, do ponto de vista da sua idade, para realizar essa escolaridade. Quando eu trago esta inquietação, trago-a de propósito. E estou a falar, porventura, no caso do Alentejo, das melhores das NUTs. Esta é a melhor das NUTs. É a do Alentejo Central. Se formos para outras NUTs do Alentejo, esta situação agrava-se ligeiramente. Ainda mais. E, portanto, podemos imaginar, embora no centro das localidades sede dos municípios o número de alunos seja de facto maior, sejam escolas mais densas, mas podemos imaginar a quantidade de alunos que eventualmente em 13-14, em 14-15, este ano em 15-16, fica completamente coartado, digamos assim, de ser capaz de concluir essa escolaridade. Claro que a chave não é baixar a exigência, nem alterar as regras de exigência. Não é nada disso. Não é nada disso que eu estou a falar.
Estou a falar de um desafio que a escola de facto tem e que a comunidade escolar tem, naquele princípio de promover o sucesso, naquele princípio de fazer numa base de responsabilização alargada, naquele princípio de fazer na ideia de um compromisso social e educativo. É por isso que quando eu falo deste desafio, eu costumo dizer qualquer coisa deste género. Se eu vou reler as atas dos conselhos de docentes destas turmas, ou se for ler as atas dos conselhos de turma de outras turmas a partir do 5º ano, é muito difícil encontrar uma medida, um posicionamento, uma sugestão no foro técnico-pedagógico como futuro, como resposta para o futuro. Era como se eu estivesse a dizer que nós não encontrávamos na saúde nenhuma terapia do ponto de vista técnico-clínico relativamente aos diagnósticos feitos. E os hospitais, e os centros de saúde, e os médicos diriam, isso é um problema social, isso é um problema das famílias, isso é um problema do esforço, isso é um problema de disciplina. A escola portuguesa, por moda internacional e por moda nacional, afastou-se do léxico técnico-pedagógico, do léxico pedagógico-didático. E hoje nós não registramos nada sobre didática, sobre modos de trabalho, sobre modos de organização, sobre pedagogia diferenciada, sobre novos métodos de leitura e escrita para os alunos que não aprenderam com aquele. Temos completamente um vazio desse ponto de vista. O que nós dizemos nas atas são um problema das famílias, são um problema dos alunos, são um problema do contexto, são um problema de indisciplina, são um problema de desenvolvimento. É por isso que os jornalistas de manhã não convidam nenhum professor de sala de aula para falar de educação. E todos os dias o telejornal abre com a educação, ou se não abre, ao fim de algum tempo aparece o tema da educação. Mas sempre que falar de saúde, tem um médico ao lado a falar de saúde. Este é um desafio fundamental da escola portuguesa. É reintroduzirmos no nosso léxico, na nossa ação pedagógico-didática, aquilo em que somos especialistas, aquilo que é a nossa competência específica do ponto de vista da resposta aos problemas, às fragilidades, às situações que identificamos. É por isso que perante este problema, ou este sintoma de um problema, eu diria, o problema não são as taxas, o problema não são as taxas são o sintoma, o problema foi porventura um método de leitura inadequado que foi usado nestas escolas para a totalidade dos alunos que lá estavam. Alguns não aprenderam com aquele método. E, portanto, a resposta não é uma resposta social. A resposta é uma resposta pedagógico-didática. A resposta é construir alternativas do ponto de vista da abordagem da leitura e da escrita para que todos os alunos e cada um dos alunos aprenda ao nível logo do primeiro ano e haja resposta em outubro, em novembro, no primeiro ano de escolaridade, relativamente a estes sintomas. Este é o meu desafio do Programa Nacional de Promoção de Sucesso, é ser capaz de inculcar em cada escola este desafio de pensar em primeiro lugar nas medidas pedagógico-didáticas que tem para propor relativamente aos problemas que identificou. Claro que não é apenas essa a questão. Claro que há questões sociais. Claro que há questões que transcendem também a escola. Sim, é verdade. E é por isso que, para esta resposta pedagógico-didática, eu também preciso de uma resposta organizacional. Porque posso dizer, bom, se eu trabalhar com modalidades de gramática escolar mais flexíveis, talvez eu tenha condições mais favoráveis para fazer pedagogia diferenciada. Não foi por acaso que o Fênix afirmou, que a Turma Mais se afirmou, que os modelos híbridos se afirmaram e que alguns relatórios nacionais o demonstram, que o próprio parecer do Conselho Nacional de Educação, acabado de sair, o refere e o reconhece. Mas essa não é a prioridade, essa é a complementaridade. A prioridade é pedagógico-didática, precisando eu de uma complementaridade organizacional em termos de criar condições mais flexíveis, condições mais favoráveis para que ela se aplique. Sim, e a autarquia, e a Segurança Social, e a CPCJ, e a Associação de Pais
provavelmente têm que ir fazer trabalho específico com famílias. Porque há famílias que não querem que os filhos aprendam. Há crianças que não querem aprender e têm esse escudo na própria família. Há crianças que não querem aprender e não deixam que os outros aprendam. E isso acontece logo no primeiro ano. E seguramente no segundo, porque já são mais velhos um ano. Fisicamente já dominam. Eis outra medida de complementaridade. Mas são medidas de complementaridade. O cerne da questão é pedagógica ou didática, com um apoio organizacional e com um apoio de intervenção social, de educação social, trabalho específico para esses grupos. É por isso que qualquer medida que eu conceba no quadro do Programa Nacional de Promoção do Sucesso, eu vejo-a integrada. Eu vejo à cabeça uma resposta pedagógica ou didática para atacar um problema, auxiliado com uma resposta de flexibilização de gramática escolar, organização, e auxiliada com uma intervenção específica junto de públicos de risco, junto de questões sociais, que há alguns técnicos, que algumas pessoas especializadas na área social o podem fazer, como a escola não pode fazer. E, portanto, isto será assim se nós fizermos a nossa parte à cabeça, teremos mais condições para reclamar que outros façam essa parte à cabeça. E isto é absolutamente necessário, porque esta questão é também uma questão estrutural e social, quer dizer, esta questão arrasta-se. Estes dados são de 2002 ou de 99, nem saber, são escritos em 2002, mas vêm de 99. Estão assim agora e estavam assim no passado. E nós já sabemos que é inevitável que assim seja. Aquela velha história da escolaridade da mãe, aquela velha história do rural, vão manifestar-se de uma forma incrível. De uma forma incrível. Completamente criando perfis que levam a acrescentar anos de escolaridade para realizar em função desses perfis de risco. Mas eu percorro o tempo e continuo a encontrar, já estou no ano que já é 2011, 2012, e eu vejo de novo a estruturalidade social. Aquilo que marca o desempenho em matemática, em português, seja ele no quarto ano, seja ele no sexto ano, seja ele no nono ano, cá está ele. É segundo a escolaridade das mães, é segundo o escalão da ação social escolar, é segundo o desviatário. Passaram vários anos, uma década depois, continua. Os primeiros eram ao nível do Alentejo, os segundos são a nível nacional. E os terceiros, cá estão eles novamente. Cá estão eles novamente. Demonstrando as manchas a cinzento, como tudo está predestinado, como se fosse fatalismo. Como se fosse fatalismo. Se o algarismo das dezenas é 1, ou seja, baixa escolaridade, ele estará inevitavelmente no quadrante 3. Quer nos resultados do primeiro período, quer nos resultados finais de exame ou terceiro período. Se o algarismo das dezenas for 5, ou seja, a retaguarda de capital escolar familiar é a licenciatura ou mais, ele estará inevitavelmente no quadrante 1, quer no primeiro período, quer no final do ano letivo. Nada se alterou. Nada se alterou. Nem em 13-14, nem em 14-15, nem em 15-16. Os vermelhos, não é por serem vermelhos, é por serem do Benfica, alteraram-se ligeiramente. Alteraram-se ligeiramente. As modalidades de mais sucesso conseguiram alterar ligeiramente essa estruturalidade. E, efetivamente, estão a ver os vermelhos a caminharem para o quadrante segundo. Tinham estado no primeiro período abaixo da média e no final do ano, mesmo em resultados de exame, quarto, sexto e nono ano, ficaram superiores à média e preencheram todo o segundo quadrante superior esquerdo, dando um sinal que a escola foi capaz de contrariar o fatalismo. Foi capaz de fazer essa transformação. Porque trabalhou na forma de turma mais? Porque trabalhou na forma de Fênix? Não. Porque ao trabalhar na modalidade de turma mais, ao trabalhar na modalidade de Fênix, criou uma responsabilidade alargada
e atuou de forma diferenciada em termos didático-pedagógicos. O milagre não se deu por eu aplicar o Fênix ou aplicar a Turma Mais. O milagre dá-se porque aquelas melhores condições, ligeiras condições de melhoria que teve do ponto de vista organizacional, criou uma responsabilidade acrescida em termos das possibilidades de abordagem pedagógico-didática e das formas de trabalho. É a chave que ali está. E é interessante que eu consigo ver a saltar para o quadrante segundo, superior esquerdo, perfis cuja escolaridade das mães é inferior, dos pais, neste caso, mãe e pai, inferior ou igual ao quarto ano no máximo. 133, 122, 141, 123, 222, 131. Tudo perfis cuja escolaridade não é licenciatura. Quantos encontro dos outros? Mas reparem, se aqueles vermelhos estão no quadrante segundo, é porque no primeiro período estavam onde estavam os cinzentos. E o segredo esteve na forma de trabalhar, na responsabilidade, no modo como as pessoas se envolveram, como se sentiram, como agarraram esse desafio, como quiseram dar condições nestes processos de transformação didática e pedagógica. Portanto, são desafios que eu vos trago do ponto de vista de vos dar sinais de que é um caminho longo a fazer, porque é um caminho de grande injustiça. Atentem neste gráfico e vejam como a escola é completamente injusta, com critérios muito duvidosos do ponto de vista do critério de sucesso, até do critério de avaliação sumativa, seja ela interna, seja ela externa, em princípio aferida. A mancha mais sucesso está toda ela quase alinhada. As distâncias entre os traçados azuis, vermelhos e negros, ou seja, primeiro período de classificação de frequência, terceiro período de classificação de frequência e resultado de exame, não são coincidentes, mas não são tão dispares quanto os do lado direito. Os perfis que ali estão, 111 quer dizer um rapaz cujos pais não têm a escolaridade de escalão A, terminando com o perfil 253 aqui a meio, uma rapariga cujos pais têm um nível de escolaridade de licenciatura ou mais e sem escalão, sem carência social. O que é que nós notamos? Um eixo quase horizontal. É interessante termos um eixo quase horizontal. Quer dizer que a questão social e económica não ficou à porta da escola e a escola fez o seu trabalho sem se deixar condicionar pelo contexto social e económico exterior. Vejam o perfil da direita. E reparam como a acentuação é enorme à medida que eu vou evoluindo para a escolaridade mais alta dos pais, até a meio, que é quando começam as raparigas, caio e volto a ter esse percurso. E vejam como as classificações de frequência se afastam mais das classificações de exame. À medida que eu caminho para o algarismo das dezenas, do 1 para o 5, ou do escalão A, do 1 para o 3, com maior acentuação, a questão do feminino também é interessante observar, como esse desnivelamento, ou seja, essa discrepância, começa a manifestar-se de forma mais clara. Claro que o Date Cohen aqui mostraria valores superiores a 1, demonstrando claramente que são valores significativos do ponto de vista estatístico e que nos podem levar, devem levar a essa reflexão, que é uma reflexão curiosa, mas que está na ordem do dia relativamente aos nossos critérios. É muito interessante ver aqueles traçados vermelhos de exame do lado esquerdo a superar as classificações de frequência, particularmente nos alunos de condição social mais baixa, e em que muitos professores pouparam aquela classificação de frequência, porque já lá estava o efeito Pigmalião, já lá estava o efeito de aula. Está lá a dúvida permanentemente. E os professores não pouparam a classificação de frequência quando os capitais escolares das famílias estão no 4 e estão no 5, ou quando o ASE não existe. Aí são generosos. Isto é a revolução da escola.
É a maior revolução que nós podemos fazer na escola portuguesa, é regressar à questão da nossa especialidade, do nosso trabalho específico, e reclamar e exigir o trabalho dos outros naquilo que são os componentes dos outros. E os componentes dos outros são os tais componentes de compromisso social que eu estava a dizer. Isto não vale a pena. Eu tinha dito à Ana e ao Ricardo que vinham cá interpretar este, mas eles, assim que souberam disto, desapareceram da sala e já não os consigo apanhar. E se dúvidas havia sobre isto, eu socorri-me do António Martinho, uma tese de doutoramento que vale a pena ler, defendida na Universidade de Évora em 2015, sobre os conselhos de turma, e onde vos dou 2 minutos para lerem calmamente este texto. Para não lerem uma coisa que poderia ler de forma inadequada e descansar um pouco a minha voz. Claro que quem diz os conselhos de turma, diz os conselhos docentes. Já falámos disso um bocadinho. Mas agora aqui o percurso. Os últimos espaços da gestão, os últimos normativos da administração e gestão das escolas, recolocam uma grande centralidade nas estruturas intermédias, sejam elas estruturas intermédias mais de natureza vertical, sejam elas estruturas intermédias mais de natureza horizontal. Estamos a falar dos departamentos e estamos a falar dos conselhos de turma, dos conselhos docentes. E essa também é uma questão interessante, que vale a pena pensar nela e ter em conta. Apesar da importância dos conselhos de turma, dos conselhos docentes, mas particularmente dos conselhos de turma, os conselhos de turma, porventura, estão mais condicionados pela lógica vertical dos seus grupos de recrutamento, seguindo mais essas orientações, compartimentando, balcanizando até, do que propriamente na globalidade da abordagem do aluno. E esse é outro dos saltos que nós temos que ser capazes de introduzir. O conceito de turma é o espaço, por excelência, da definição das medidas de intervenção pedagógica e de intervenção didática, fazendo subir à discussão do departamento o aperfeiçoamento e a produção de conhecimento científico sobre elas. Mas é lá que se discutem relativamente à totalidade do aluno. Não faz muito sentido eu ter a minha lógica, porque venho da matemática, o colega ter outra lógica, porque os critérios do português são outros, ou porque os critérios da educação física são outros, portanto cada um vai tratar ou do braço esquerdo, ou do braço direito, ou da perna direita, ou da cabeça, ou do tronco, e não ter esta visão global que é absolutamente indispensável. Não sou eu que o digo, são outros autores e que o têm também claramente demonstrado desse ponto de vista. Isto agora passou uma coisa que Pronto, e isto é para chegarmos, de facto, à questão da regulação, que eu estou a passar à pressa, porque acho que o tempo também já... Tenho 5 minutos. Um modelo possível. Eu fui tantas vezes confrontado com a questão do social, das famílias, que, a avaliação externa pensou no valor esperado. Porquê? Porque é que de repente alguém tem que ir à procura de um valor esperado? Pois todas as justificações são fora da escola, são remetidas para o contexto, eu tenho que controlar o contexto. Isto é lógica. Os estatísticos andam sempre à procura de encontrar os meios de validação dos seus processos. Ou seja, somos nós que falamos tantas vezes no contexto e que remetemos sempre para o contexto, para o exterior, para o exógeno, que sugerimos aos estatísticos como eu, por exemplo, eu tenho que encontrar um modelo que controle o contexto. O modelo que desenvolvi é um modelo um bocadinho semelhante ao modelo que a avaliação externa utiliza na avaliação das escolas, que a IGEC utiliza na avaliação das escolas. Um bocadinho condicionado porque eu próprio fazia parte das equipas de quando em vez e também porque é uma área que acho interessante. Todavia, utilizei-o com um fim, que é o fim da autorregulação colaborativa e a recusa total e completa
à regulação coerciva. Eu sugeria um artigo interessantíssimo do João Barroso e do David Justino, numa revista, que é a revista número 1213, Temas e Problemas, onde eles tiveram a amabilidade e a humildade de escrever para essa revista da Universidade de Évora. São dois artigos interessantíssimos do ponto de vista desta complementaridade e que jogam exatamente a regulação coerciva e a autorregulação colaborativa sem o manifestarem de forma explícita, mas onde é possível apropriar isso. Então o modelo que equacionei foi um modelo que descesse à turma, não como unidade pedagógica por si só, porque eu não acho que ela seja a unidade pedagógica. Acho que a unidade pedagógica é o ciclo. Acho que a unidade pedagógica é eventualmente o ano de escolaridade. Mas a verdade é que a turma continua a ser a referência administrativa que a escola utiliza no desenho do ano letivo, da criação das horas de crédito, na distribuição do serviço docente, no agrupamento dos alunos, etc. Veja só o AEL, 2016, junho, e aí está a turma como a unidade nuclear de produção de todos os sentidos e significados. Em todo o caso, com estas condicionantes, idealizei um modelo ao qual chamei contextos, dinâmicas educativas e resultados. Devo confessar que as dinâmicas educativas foi das maiores aprendizagens que eu fiz nos últimos anos da minha vida, do ponto de vista escolar. Porque eu levei um ano para tentar estabilizar o léxico e ainda não consegui. Não consegui por falha minha, não consegui pela assimetria de designações que as escolas usam nos seus diversos contextos, sendo que coadjuvação numa escola significa uma coisa, noutra significa outra, num ciclo significa uma coisa, noutra significa outra, e eu tive alguma dificuldade em introduzir esta variável, este fator, exatamente porque corria riscos de considerar que aquela escola trabalhava no modelo da homogeneidade relativa, e a homogeneidade relativa naquela escola significa uma coisa completamente diferente do que noutra escola. E, portanto, cá está outra vez tudo a jogar do ponto de vista deste afastamento de uma segurança técnica em termos da produção discursiva e da produção de contexto. A minha evolução neste sentido, queria deixar-vos aqui brevemente duas notas sobre pontos fortes do modelo e pontos fracos do modelo, sempre na lógica da autorregulação colaborativa. Controla fatores de contexto, apura efeitos de indicadores de processo, que seriam os das dinâmicas educativas, capacidades de ocultação de desempenhos divergentes, já vamos ver o que é isso, potenciador de práticas de orientação escolar de maior equidade e responsabilidade, indução de modos de trabalho colaborativo, agrupamento, redes de escolas. Pronto, pontos fracos, uma grande dificuldade técnica de se operacionalizar e de apropriar, e um risco de envesiamento do seu sentido e da sua construção por ser apropriado para fins ilícitos, para fins impróprios, para fins de regulação coerciva e não para ser partilhado na lógica da base para o todo. Eis o modelo. O que está aqui feito é a tentativa de demonstrar que eu sou capaz de contextualizar cada turma no meu agrupamento e numa rede colaborativa de escolas. Este modelo foi feito em 11 escolas TAPE, que vão do centro, da região centro, ao Algarve. Estamos a falar de 150 turmas, em 15, 16, só comportam dados de primeiro período, segundo período e do ano anterior, mas tem um conjunto de variáveis de contexto, das quais aqui se reproduzem parte das 17, que permitem apurar um índice de contexto e permitem situar os desempenhos numa lógica de alinhamento ou numa lógica de desalinhamento, não para regular coercivamente, mas para autorregular colaborativamente e sugerir, induzir práticas colaborativas, trabalho de pares, trabalho em ajuda, coesão, que é aquilo que nós, de facto, temos de ser capazes de induzir. Aqui está um exemplo em que eu poderia ver que a minha turma do L5B, com 20 alunos, é uma turma que está entre o percentil 25 e 75. Ou seja, no conjunto de 150 turmas, ou se quiserem, porque isto diz respeito ao 5º ano, no conjunto de 50 turmas, é uma turma semelhante à mediana das turmas desta microrrede. E que eu posso ter turmas com menos de 15 alunos, porque há ali um P10 que me diz que 10% das turmas têm menos de 15 alunos, assim como há um P90 que me diz que 10% das turmas têm mais de 26 alunos, têm 26 alunos ou mais. E este conjunto de variáveis, umas favoráveis, outras desfavoráveis, vão-me dar a possibilidade de
e eu perceber que eu tenho turmas em que os mais prevalecem, mas prevalecem nos sentidos negativos, muito ASDA, muitos NES, ou seja, tem uma porcentagem elevada de NES no contexto dos alunos, uma média de idades baixa, alunos com pai e mãe poucos a viver em situação de família nuclear, escolaridade dos pais baixa, etc. Provavelmente este quinto B é uma turma com alguns constrangimentos do ponto de vista destes fatores. Ao contrário, eu tenho um quinto A, eu tenho um quinto E, que tem muitos rapazes, tem muitos alunos sem ASE, não tem NES, ou quase que não tem etnia, não tem alunos de etnia, tem a escolaridade elevada dos pais e tem uma baixa heterogeneidade de escolaridade dos pais no seu contexto. Estes dados vão me permitir situar as turmas num determinado índice e permitir desocultar, efetivamente, essas diferenças. Este gráfico, esta matriz de correlação é muito interessante e é verdadeiramente um desafio para os diretores de escola, para os líderes intermédios, porque nos vem demonstrar com toda a evidência as falácias das análises do tamanho da turma como fator importante de sucesso ou de insucesso. Eu pego na resolução do Conselho Nacional de Educação e aqui vejo um testemunho tímido sobre o tamanho da turma relativamente ao processo, invocando uma série de situações, deixando alguma sensibilização, mas com muito receio, embora na recomendação se fale da questão como uma possibilidade. Mas vejam, quando nós dizemos que o tamanho da turma não tem influência nas aprendizagens, nós podemos estar a ser tão falaciosos, que vamos ver que estas turmas maiores não se correlacionam-se negativamente com os alunos, com a percentagem de alunos com CEI, ou seja, certíssimo, as turmas que têm CEI têm que ser mais pequenas, está validado, mas depois também se correlacionam negativamente com alunos mais velhos, ou seja, os diretores puseram os alunos repetentes, ou que já tinham vivido repetências nas turmas com NE, e também se correlacionam negativamente com a heterogeneidade das idades, ou seja, são turmas pequenas, mas que têm NEs, que têm alunos mais velhos e que têm fundamentalmente alunos muito heterogéneos do ponto de vista da idade. E portanto, quando o professor chega àquela turma, ele não encontra o aluno médio, não está lá. Ele vai falar para o médio e não tem nenhum aluno médio. Uns são NEs, outros têm 11 anos e outros têm 13. É o que diz aquela heterogeneidade. E, portanto, reparem, é inevitável que quando eu vou à procura de uma correlação negativa entre o tamanho da turma e a qualidade de sucesso, o absentismo, ou a evolução da qualidade de sucesso, ela está em vazio, não quer dizer que não existe, existe, só que está entre, é inferior a mais 40 e é superior a menos 40. Portanto, e como só sinalizei os valores moderados da correlação, ela não é uma correlação forte, nem sequer é uma correlação moderada, nem sequer uma correlação elevada, é uma correlação fraca ou muito fraca. Eu não posso concluir que o tamanho da turma tenha influência nos resultados, ou tenha uma influência negativa ou positiva, porque as minhas turmas estão aqui combinadas com a sua estrutura de composição. E essa era a mensagem, uma segunda mensagem forte que eu queria deixar aqui, que era: não analisem dimensões de turmas desligadas da sua estrutura de composição. Estão a cometer um erro científico do ponto de vista da abordagem, estão a cometer uma falácia do ponto de vista das conclusões, porque o tamanho da turma é uma variável de entre muitas outras variáveis, designadamente a estrutura composicional, por via dos pais, dos capitais escolares, dos históricos dos alunos, das idades, e, portanto, não façam isso. Sejam críticos do ponto de vista disso. Sejam exigentes do ponto de vista dessa possibilidade. É claro que voltamos a encontrar a correlação positiva entre a etnia e o absentismo. Voltamos a encontrar a correlação positiva entre o sem ASE e a escolaridade e a qualidade de sucesso, ou a correlação negativa entre o sem ASE e o absentismo, ou a correlação positiva entre os pais, a escolaridade dos pais e a qualidade de sucesso.
E a correlação negativa entre a heterogeneidade da escolaridade dos pais nas turmas e a qualidade de sucesso. Cá está. Pior que ter uma turma com baixo capital escolar é ter uma turma com capital escolar de família heterogéneo. A heterogeneidade é a variável mais perturbadora da organização pedagógica e do trabalho didático. Quando se fala em pedagogia diferenciada, ela fica muito mais difícil quanto maior heterogeneidade eu tiver nesse público. E é por isso que algumas soluções de gramática ajudaram a essa resposta e a essa solução. Eu vou terminar porque, senão, estaria aqui o resto da tarde e da noite. Estes 3 exemplos que eu fui buscar. Um exemplo de uma turma cujo índice de contexto de 0 a 1 se situa em 0,19, primeiro valor, e com um desempenho escolar de 0,89. Eis uma turma que rompeu, no caso do português e das formas de trabalho do português, rompeu a cortina social, rompeu a cortina cultural. E eu pergunto, práticas de sucesso, qual o segredo? Esta turma está numa escola, não sei se do Alentejo, se do Algarve, da região centro. Este ano é tão importante que se desenvolvesse um princípio de autorregulação colaborativa a partir desta experiência, do modo de trabalhar desta professora ou deste professor, da forma dos materiais que usa, das abordagens que faz. Porque perante um contexto tão pouco expectável, consegue ter esta proficiência em termos de trabalho com os seus alunos. E aqui está esta, cujo contexto é 0,69, todavia 0,16 naquilo que é a sua posição entre 0 e 1, do ponto de vista do desempenho em português. O que se passa, cara colega, o que está a falhar? Abra, colaborem, partilhem, entreajudem-se. Não na forma de regulação coerciva, não é nada disso. Em grupo, em trabalho de equipa educativa. Partilhando dificuldades materiais, está aqui. É a construção de baixo para cima. É a produção de conhecimento contextualizado. É o suscitar formação em contexto junto do seu centro de formação. Se ele não tiver resposta pelos seus formadores, associe-se a uma universidade para que tenha essa resposta. Use o financiamento do PLCH para o fazer. Mas façam-no. Se o não fizerem, a regulação coerciva é a resposta ao falhanço da autorregulação colaborativa. A regulação coerciva só existe numa instituição especializada, autónoma, capacitada, porque a autorregulação colaborativa falha. E porque falha, a externalidade surge, a desconfiança surge, os exames surgem no 4º, no 6º, no 9º, no 12º. E surgirão de novo quando houver desconfiança. Surgirão sempre. A chave é nós construirmos lógicas de trabalho de baixo para cima, num espírito de coesão, de colaboração, de partilha, de forma inteligente, produzindo conhecimento contextualizado sobre as questões. Vamos terminar. Bom, esta já não passo, volto para trás. Já me disseram 5 vezes para terminar. Termino com este e com um vídeo de 2 minutos, pode ser? Muita gente conhece este quadro, este gráfico, esta tabela. É um gráfico. Vejo a quantidade de medidas possíveis. Todas elas acrescentam aprendizagens, quer dizer, meses. Todas elas são mais baratas do que a reprovação como medida pedagógica. E eu lanço este desafio. Aqui está o desafio. Fiz as contas. Faz-te conta que o meu agrupamento é no Alentejo. Só recebe por ano 100 alunos no primeiro ano de escolaridade. Ter 100 alunos no Alentejo no primeiro ano de escolaridade já é obra. A maior parte dos conceitos tem 40. É do que estou a falar. Já é obra. Ter 4 turmas
no primeiro ano de escolaridade, puras. Isso é um milagre do divino. Mas reparem, se eu não fizer nada, se nós não fizermos nada, se continuarmos como estamos, as taxas de 100% K1, primeiro ano, 88 K2, 94 K3, 92 K4, são taxas do Alentejo. Estes 100 alunos do meu agrupamento vão gerar 429 matrículas e não 400. São 100 alunos, vezes 4, diria 400. Como alguns repetem mais do que uma vez, vão fazer 449 matrículas. O que quer dizer um coeficiente de aumento de custos de 7%. 1,07 gera um coeficiente de aumento de custos de 7%. Faz-se bem, é a inversa do rendimento interno. Aquele 0,93, 1 a dividir por 0,93 vai dar este coeficiente de aumento de custos. Ou seja, eu acrescentei a um valor de cerca de 4.000 euros ano aluno, cerca de 7%, mais qualquer coisa, 7,3%, se aproximasse às milésimas. E no fundo eu acrescentei por cada coorte 116.000 euros para 100 alunos. O que eu fazia com 116.000 euros? Na minha escola, se eu pegasse numa câmara, numa empresa, e fosse negociar com o Ministério da Educação sob um compromisso de insucesso zero, ou tendencialmente zero, porque tinha respostas diferentes, qualquer destas me servia, e era melhor do que esta que eu estou a aplicar. Era melhor porque acrescenta a aprendizagem e aquela retira a aprendizagem em 4 meses. Todos sabemos. Teve 3 a História, no ano seguinte é repetente, só já tem 2. Teve 3 a Matemática, no ano seguinte é repetente, só já tem 2. Já teve 3 e depois passa a 2. O que eu faria com essas possibilidades? Com a vantagem que estes 116.000 é por cada coorte. No ano seguinte é outra coorte. No ano seguinte é outra coorte. E no ano seguinte é outra coorte. Até posso negociar só 50% deste valor. Não digam que fui eu que disse. Senhor Inspetor-Geral, faça favor, peço-lhe reserva sobre este desafio. Mas mobilizem-se. Esta é a verdadeira revolução da escola portuguesa. E porque isto é possível, de forma natural, sem nenhuma assertividade, sem nenhuma coação, sem coisa nenhuma, eu não resisto a esta homenagem às professoras que têm feito este trabalho. São 2 minutos ou 3. O piloto está a ser testado em 3 escolas do Alentejo. A par com os manuais, os tablets fazem parte do dia-a-dia da sala de aula. O objetivo é perceber quais os benefícios para melhorar a utilização das novas tecnologias em ambiente escolar. A avaliação está a ser feita pela Universidade de Évora. A ficha de avaliação foi feita em papel. Hoje é dia de correção. O que aconteceu no dia 25 de abril de 1974? Qual foi a resposta correta? A revolução contra o regime político em vigor. Respondem a partir do tablet. A professora acompanha tudo, passo a passo. É ótimo. Pronto, permite ensinar de uma forma mais atual, de acordo com as novas tecnologias, e eles adoram. É mais fácil escrever, é mais simples de organizar as coisas. É interessante e consigo aprender mais facilmente. O projeto piloto envolve a Gulbenkian, uma empresa multinacional, a Universidade de Évora e 6 turmas de escolas dos 3 distritos do Alentejo. Promove mudanças na aprendizagem, mas sem pôr o livro de lado. A ideia é jogar com esta possibilidade de abordar o currículo matricial do primeiro ciclo através de uma forma mais aberta, mais diversificada e recorrer a meios auxiliares que fomentem e estimulem a criatividade, o bem-estar. Permite que a apropriação que os alunos e os professores fazem da tecnologia
os leve mais longe, permite que eles adotem programas de robótica, permite que eles controlem drones com os tablets. Portanto, isso para nós é muito gratificante, até porque quando nós começámos este projeto, não imaginámos que ele pudesse chegar tão longe. Vai ter com a Teresa agora. A Teresa está num retângulo. Bora. Gosto muito de pilotar os drones. Foi para o quadrado, depois foi para o retângulo, depois foi para o hexágono. Seria muito bom que todas as crianças na sua sala tivessem acesso a recursos deste género. Não digo que não fosse um por cada um, mas pelo menos um para dois, porque é muito mais motivante trabalhar com recurso à tecnologia. Ricardo é aluno da Universidade de Évora. Ele e uma colega preparam a tese de doutoramento com base neste projeto. É cedo para conclusões, mas uma ideia fica desde já clara. A autoaprendizagem está mais estimulada. Conseguimos perceber melhorias, nomeadamente, logo para começar, ao nível do trabalho em grupo, do trabalho colaborativo, e eles acabam por conseguir, acabam por ganhar algumas competências de abstração. Na robótica, por exemplo, o desafio de hoje é fazer um quadrado de 50 por 50 para o robô percorrer. Temos para andar para a frente 50 centímetros e depois para virar para a direita. E agora? Agora é só carregar aqui e ele faz. Gosto muito, porque é uma experiência diferente, é rara de fazer nas escolas. E depois de concluir o percurso, Daniel foi mais além. Fiz para gravar um novo som, cliquei onde queria e cliquei no microfone para gravar. A RTP está na nossa escola a filmar-nos. O projeto Aprendizagem Gulbenkian 21 vai acompanhar estes meninos até ao 6º ano e todos ambicionam que, entretanto, se possa estender a outras escolas, a mais crianças. Muito obrigado. Muito obrigada ao professor Verdasca. Ele teve aqui um discurso verdadeiramente mobilizador, até do tempo que dispunha. Eu acho que nos contagiou com as suas inquietações. Com certeza que há muitas questões, talvez mesmo só 2 ou 3 muito rápidas. Já está ali. Já está. Muito rápido, muito rápido. Ficamos com menos tempo para debate. Muito obrigado. Eu não vou fazer uma conferência daqui da mesa, ou da cadeira, mas tornou-se óbvio que eu não estava na primeira fila por uma questão meramente protocolar, mas eu queria aprender alguma coisa. Rapidamente é o seguinte, a única coisa que o professor José Verdasca disse, que a mim me perturba sempre um bocadinho, é a ideia de que só falha a regulação coerciva quando falha, só aparece a regulação coerciva quando falha a autorregulação cooperativa. Eu acho que isso é uma ótima abordagem de quem está comprometido com o sistema, porque realmente eu acho é que há uma enorme dificuldade da emergência da autorregulação, porque o sistema ele próprio está muito sufocado por uma lógica coerciva que aposta muito na accountability sem grandes preocupações com o empoderamento. Eu costumo dizer que há uma parábola na Bíblia que há um tipo que dá um talento a cada um e depois manda governar os talentos, mas dá-lhe os talentos. Os nossos governantes dos últimos anos para cá andam muito preocupados em pedir-nos contas dos talentos que não nos deram. E, portanto, é sobre isso que eu peço um comentário. Apesar disso, nós temos que ser capazes de construir esse percurso. Isso é verdadeiro. A administração tem sempre uma grande desconfiança relativamente, até por tradição histórica, cultural, antropológica. Nós somos um país que vive esse lado cultural muito de desconfiança relativamente às periferias. Ainda assim, esse é um processo que nós conseguimos construir nós próprios, demonstrando, comprovando através dessa nossa capacidade, criando estes novos desafios, talvez por via da formação contextualizada, talvez por via do redirecionamento a outros focos de abordagem que mobilizem conhecimento técnico sobre o como ensinar, conhecimento sobre o como fazer, e isso com certeza que cimentará pelo menos um amainamento da regulação coerciva. Muito obrigada. Então vamos passar de imediato para o próximo painel. Muito obrigada.
O próximo painel sobre o tema supervisão da prática letiva, experiências com sucesso. Chama à mesa, então, os participantes, faz favor. Muito obrigada.